Aborô, aboio! Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Ilessire, Aodele, Zarcel, e estou aqui por mais uma semana para bater um papo com cada um de vocês que acompanham os nossos vídeos. Gente, antes de falar do tema de hoje, que é um tema bem bacana, que inclusive eu agradeço aos inúmeros seguidores que nos enviaram essa sugestão, tanto lá no direct do Instagram, como no inbox do perfil da página do Nosso Templo no Facebook, como nos comentários aqui nos vídeos do canal. Os meus sinceros agradecimentos, porque são vocês que me ajudam, através das suas sugestões, a realizar o nosso trabalho aqui no canal do YouTube. Antes de falar do tema, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos para dar alguns avisos. Primeiro, para você que deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, não perca o seu tempo, entre em contato no WhatsApp do pessoal que cuida da agenda, através desse número que está aparecendo aqui na sua tela. O número é 11 9 50 73 9466. Através do WhatsApp, não é ligação, é através de mensagem via WhatsApp, vocês se informam de tudo o que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Lembrando que nós atendemos com os oráculos dentro da religião tradicional Urubá para orientar cada um de vocês dentro dessa filosofia e dessa tradição religiosa. Além disso, hoje eu peço licença para os meus seguidores para divulgar esse belíssimo trabalho feito pelo Fernando, se eu não estiver enganado, porque eu sou péssimo para gravar nome, mas com certeza é Fernando, que fez essa linda Apopelé, que é um instrumento que nós utilizamos para consultar o oráculo de Opelé Ifá. Aqui vocês vejam os detalhes, né? O rosto representando Exu, aqui o meu Odu e meu Orucó Ifá, né? Um trabalho artesanal lindíssimo e, como eu falei para ele, eu falo aqui em público, uma verdadeira obra de arte. É um trabalho de extrema dificuldade e muito bem feito, e uma qualidade incrível. E aí você que está assistindo e que deseja conhecer o trabalho dele, procurem no Instagram, @oxéaurelá. Vai aparecer aqui, escrito na telinha de vocês. Aí vocês, depois que assistirem o meu vídeo, correm lá no Insta, digita Oxé Aurelá, que vai aparecer lá para vocês o perfil dele e várias coisas que ele faz, que são verdadeiras obras de arte e que, ao meu ver, merecem o nosso reconhecimento. E eu estou aqui divulgando o trabalho dele com muito carinho. Ele que é filho espiritual de um amigo meu de muitos anos, que é o Babá Márcio, é uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho também, que é filho de um sacerdote que eu também gosto muito, que é o Babá Neitan Lugo, Aikulolá. Enfim, são pessoas de excelente qualidade, de ótimo caráter e que fazem um trabalho incrível. E o trabalho do Fernando, através da Oxé Aurelá, é um trabalho que merece demais o nosso reconhecimento. Então fica aqui o registro, tá bom? Fernando, querido, obrigado, adorei, já te falei isso via WhatsApp e tô falando aqui no vídeo do canal para ficar registrado, e que Olodumare e os orixás lhe abençoe para que você continue fazendo esse belo trabalho. Gente, dito isso tudo, a gente vai começar então o tema de hoje, que é sobre os mistérios do orixá Ieuá, né? Muitas pessoas que acompanham os vídeos aqui no canal falaram para mim: Babá, o senhor fez vídeos sobre vários orixás, sobre vários assuntos, sobre vários temas, e ainda não tem nenhum sobre Ieuá, né, nesses 5 anos de canal. Agora em setembro nós completamos 5 anos no ar. Eu agradeço a vocês pelo respeito, pelo carinho com o nosso trabalho, e realmente é algo que eu pensei, eu falei, poxa vida, né, por que eu ainda não falei dela? E decidi então gravar um vídeo especial para falar desse orixá. Primeiro lugar, a gente vai pelo nome. A palavra Ieuá, ela vem literalmente da palavra Iê-Iê-Auá, que significa nossa mãe, ou nossa mãezinha, ou nossa mamãe, né? E aí o nome desse orixá já mostra a relação desse orixá com a maternidade. Muitos acreditam que os orixás femininos têm características diferentes, né? Então muitos dizem que maternidade é só Iemoja e Oxum. Ao contrário, vários orixás femininos têm ligação com a maternidade, inclusive a orixá Ieuá, como pode ficar claro através do seu próprio nome. Ieuá é um orixá feminino muito cultuada numa região chamada Egbadu, que inclusive é uma região próxima à terra iorubá, que faz divisa da Nigéria com o Benin. E também é muito próxima da cidade
da minha família espiritual, que é a cidade de Abéokuta, do povo Egba. Através disso, é importante falar para vocês o seguinte: nessa terra se chama Yewa, se chama Ilé Yewa, né? Ilé Yewa, que significa terra de Yewa, ou Yewaland, né? Que do inglês seria a terra de Yewa. Então, a terra de Egbadu é conhecida como também a terra de Yewa, porque essa seria a divindade mais cultuada nessa região. Assim como nós temos, por um exemplo, Xangô em Oió, Oxum em Oxogbo, né? Orunmilá e o próprio Obatalá em Ilé-Ifé, nós temos lá na terra de Egbadu um culto muito forte para o orixá Yewa. Por quê? Porque é lá que tem um rio que é dedicado a essa divindade. Yewa, como Oxum, Iemoja e vários outros orixás femininos, podem ser cultuadas em vários rios, né? Mas elas possuem os seus rios específicos, né? O de Iemoja chama Odogun, que significa o rio da medicina. O de Oxum chama Odo-Oxum, Oxogbo, né? Que significa o rio de Oxum, que está relacionado ao feitiço ou ao feiticeiro da floresta. Nós temos Odo-Yewa, que fica nessa parte da terra de Egbadu, que lá eles fazem culto para esse orixá feminino que se chama Yewa. Yewa, ela é considerada uma das manifestações de uma força espiritual chamada Olueri, né? Que Olueri, traduzindo para o português, vamos colocar assim, teria um sentido de sereia, ou espírito da água. E para nós, muitos orixás femininos seriam manifestações desse ser espiritual. A própria Iemoja, a própria Oxum, orixá Obá, Yewa, né? E algumas outras divindades femininas relacionadas à essência do rio, porque muitos orixás podem ser cultuados no rio, mas não significa que todos estão relacionados à essência do rio. Yewa está relacionada à essência do rio, né? É importante compreender isso, né? Tanto que alguns iorubás costumam dizer que Yewa muitas vezes pode ser considerada um aspecto ou um ibu, que é o que nós chamamos aqui no Brasil de caminho ou qualidade, em alguns momentos da própria Iemoja, em outros momentos de Oxum, tá? Devido a essa relação espiritual com o rio. Mas é importante dizer que Yewa é um orixá à parte, mas que por estar muito relacionada ao rio, acaba tendo relação sim forte com Iemoja e com Oxum. Tanto que muitas esculturas do orixá Yewa são representadas através de uma mulher que da cintura para cima uma mulher e da cintura para baixo um peixe, né? O que nós conhecemos como sereia, tá? Devido a essa questão dela com a água. Alguns mitos dizem que o orixá Yewa tinha muita dificuldade de gerar filhos, que ela era estéril, mas que depois de fazer alguns rituais, ela conseguiu gerar filhos e gerou muitos filhos. Daí muitas mulheres recorrem a essa divindade na busca de solucionar problemas ligados à questão da fertilidade. E aí, gente, a fertilidade não só está relacionada à questão de gerar filhos, está muitas vezes relacionada à questão de gerar qualquer coisa positiva na sua vida. Então você pode ter uma pessoa que tem 10 filhos, mas que talvez não tenha uma boa saúde, não tenha prosperidade na vida financeira, porque talvez ela tenha só a fertilidade para gerar filhos. Ela não tenha a fertilidade em outros setores da sua vida. Então, quando nós cultuamos Yewa ou algum orixá feminino e pedimos fertilidade, não está relacionado apenas à questão de você gerar uma descendência, o que é importante, mas também está relacionado à questão de quê? De você, através desse culto, atrair a força desse orixá para que você tenha uma saúde fértil, que possa lhe gerar coisas positivas, para que você seja fértil no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida financeira, né? Então, Yewa é um orixá que pode abençoar um indivíduo com tanta prosperidade como qualquer outro, tá? Além disso, Yewa, muitos vão se assustar com o que eu vou dizer, mas em terra iorubá, ela é um orixá funfun, como muitos orixás da água, Iemoja, Oxum, porque a água ela é branca, ela é transparente, né? Então Yewa, o próprio orixá Obá, também é um orixá funfun, é um orixá branco. Então Yewa, ela é um orixá branco. Só que
muitos dos seus devotos devem usar roupa branca, mas não significa que a cor exclusiva do culto de Iewa é branco. E aí no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês sobre isso para que vocês possam entender profundamente a respeito do que eu estou falando. Então, um exemplo, a Iewa, ela é chamada de Iewa Agbodudu, Iewa, o carneiro negro. Mas, por um exemplo, é tabu no culto de Iewa se oferecer para ela bichos cuja a cor ou o tom do pelo, da pena, sejam escuro. Iewa prefere receber oferendas de animais cuja pele é cor clara. E como Iemoja, Iewa também aprecia muito a oferenda de carneiro. Tá? Lembrando que existem orixás femininos que têm tabu de animais masculinos como oferenda, mas existem orixás femininos que preferem masculino que feminino na oferenda. Então Iemoja, ela aprecia muito carneiro e Iewa também aprecia muito carneiro, além de outras oferendas, né? Mas Iewa tem uma particularidade, é sugerido que os seus animais sejam sempre de tom clara ou branco, né? É importante registrar isso, tá? Só que, apesar de Iewa ser um orixá funfun, ela também faz muito uso de um pó sagrado que nós chamamos de uma pedra sagrada que vira pó, que nós chamamos de Osun, né? Tanto que existe uma orim de Iewa que foi divulgada, se eu não me engano, pela doutora Paula Gomes e pela Renata Barcelos da Orixá Brasil, que diz mais ou menos assim, Bamiki Iewa Abibosuieye, né? Que significa meus cumprimentos a Iewa, aquela que faz uso do Osun, né? Ou seja, a Iewa, ela usa muito o Osun. Assim como em algumas regiões da terra Yorubá, como por exemplo em Abelcutá, Iewa muitas vezes pode se apresentar usando vermelho e inclusive ter uma certa relação com o elemento fogo, né? Sem deixar de ter relação com a sua essência, que é a água, tá? Então é importante compreender isso, né? Outra questão importante de compreender, para que as pessoas entendam, no Brasil existiu certos conceitos em torno desse orixá que na terra Yorubá não existem. Mas que eu falo isso com muito respeito ao culto afro-brasileiro, né? Porque, quer queira ou não, é graças aos Agbá do Candomblé que nós podemos hoje praticar a religião tradicional Yorubá, e aqueles que se identificam com o Candomblé podem praticar o Candomblé. Mas muito era dito de que, por um exemplo, só mulheres poderiam ser iniciadas em Iewa, e só mulheres virgens, ou seja, se a mulher não fosse mais virgem, mesmo que ela fosse de Iewa, ela não poderia ser iniciada. Isso na terra Yorubá não faz sentido, tá? Então você tem tanto homens iniciados em orixá Iewa como mulheres, né? Independente se são ou se não são virgens, ou seja, se tiveram ou não relação sexual com outra pessoa, tá? Até porque essa questão do ato sexual ser visto de uma forma negativa, enfim, é uma influência muito forte da cultura judaico-cristã, da mentalidade predominante que existiu na nossa sociedade do catolicismo, né? Dentro do conceito do pensamento do povo Yorubá, eles não têm uma visão ruim do sexo. Se você fizer isso de uma forma consciente e responsável, não tem o porquê isso ser algo ruim, tá? Então o orixá, ele não se opõe. Agora é lógico, gente, é importante entender. Existem questões dentro da liturgia que precisa ser compreendido, né? Então muitos podem pensar, mas se o sexo não tem problema, por que muitas vezes quando a gente vai fazer um ebó é recomendado que a gente fique um período sem se relacionar sexualmente, e o porquê que depois de um ritual a gente também fica um período lá de 3, dependendo do caso 7 ou 17 dias sem poder se relacionar? Isso se explica da seguinte forma, né? O ato sexual é um ato de troca de energia, né? Então, quando você vai fazer um ebó, isso vai interferir no seu campo energético. Se você acabou de trocar energia com alguém, isso pode dar problema na hora do ebó. E posterior à realização do ebó, você acabou de passar por um processo de purificação e de fortalecimento da sua energia vital. Se logo de imediato você trocar isso com alguém, todo aquele seu trabalho, a sua despesa, enfim, para a realização do ritual, vai estar indo para o ralo.
Então, por isso é recomendável a preservação da sua energia vital, não porque o orixá julga algo ruim, enfim. Então, Iewa, ela não tem nenhuma visão negativa do sexo, tá? Gostaria muito de dizer aqui que existe uma lenda muito falada no Brasil de que Iewa teria salvo Orunmilá, né? E uma das curiosidades que eu tive quando eu estive na terra Yorubá foi questionar alguns babalaô sobre isso. E 5 babalaô que eu questionei me recitaram em Yorubá um verso de Ifá, dentro do Ifá chamado Ediogbe, no qual eles falam que Orunmilá estava sim fugindo da morte e que Iewa teria salvo ele, né? É lógico que com uma versão bem diferente da versão que é contada aqui no Brasil, mas com relações e semelhanças muito grandes, né? Uma com as outras, tá? Então, é importante dizer o que? De fato, existiu e existe dentro do corpus literário do Ifá essa passagem. Consequentemente, isso nos mostra que Orixá Iewa, como vários outros orixás, né, tem o poder e a condição de impedir uma pessoa de morrer prematuramente, tá? Então é importante que as pessoas compreendam isso para que elas possam entender que esse orixá, como vários outros, tem essa força vital, tem essa potência, essa capacidade de livrar o seu devoto da morte prematura, né? Enfim, eu poderia ficar aqui o dia todo falando para vocês sobre o Orixá Iewa, mas eu acredito que nesse vídeo eu já consegui dar várias explicações a respeito do assunto. Peço desculpas para vocês se o barulho da Angola estiver invadindo aí, não se preocupem com isso. Caso de orixá é assim mesmo, faz parte, mas eu espero que isso não tenha atrapalhado de vocês compreenderem o meu raciocínio e aquilo que foi dito, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, gente, em breve com certeza a gente volta a falar desse assunto para que a gente possa esclarecer cada vez mais. Mas eu acredito que esse vídeo já vai ajudar bastante as pessoas terem um entendimento a respeito do que foi dito. E para você que assistiu o vídeo do princípio ao fim, deixa a sua curtida, compartilha ele pelo link original, manda via WhatsApp, via Facebook, para o maior número de pessoas, nos ajudem a levar essa informação para todos aqueles que estiverem abertos a isso. Lembrando sempre, o que a gente lê, o que a gente acompanha na internet é informação. O conhecimento é aquilo que a gente adquire através da nossa prática e da nossa vivência. Por isso, uma orientação que eu dou aos meus seguidores: não deixem de praticar a sua espiritualidade nos seus templos, com a sua família espiritual, com seus respectivos sacerdotes, acreditando que o que vocês conseguem de informação na internet é suficiente. Não. Isso é informação. Agora, o conhecimento você adquire ali através da prática, da vivência. E o culto de orixá, ele é isso, né? O culto de orixá é essa relação, né? E eu não canso de incentivar vocês a se permitirem. Tenham muita informação, mas busquem na raiz de vocês muito conhecimento, porque isso é o que vai permitir que o culto se fortaleça e continue sendo praticado por aqueles que um dia estarão ocupando o nosso lugar. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Ireu. Tchau, tchau.